Hoje nós temos dois profetas homens e uma mulher presente, né? O Lucas, o Eduardo e Denise. Glória a Deus. Era aí nos fortalecer, né? Como a igreja vai receber irmão público? Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Para dar uma descontraída, né? Eu peguei lá fora. Deus é maravilhoso, né, irmãos? E hoje eu estava meditando nessa palavra. E assim que eu comecei a meditar, o Espírito Santo já tocou meu coração e pediu para que eu mandasse uma mensagem para o irmão André. E assim eu fiz. Eu tenho certeza que Deus falou lá no coração dele. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio, irmão, sabe por quê? Porque eu sou bastante comunicativo, brinco, dou risada, tudo, mas se tem uma coisa que eu poupo, é a integridade com as coisas de Deus. A esposa está aí, não deixa eu mentir e nem ajuda eu mentir. É a verdade. Amém? As coisas de Deus, ela tem que ser levada a sério, para que haja resultado espiritual na nossa vida. Então, quando eu sou tocado pelo Espírito Santo para falar algo da parte de Deus, eu tenho certeza que Deus está no negócio. Aleluia. Porque hoje, infelizmente, nós estamos cansados de ver pessoas falando da boca para fora e a gente não consegue ver resultado. Então, as coisas de Deus, ela tem que ser levada a sério. É verdade. Se nós queremos ver frutos no reino espiritual, nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo, não a nós mesmos, para depois não ficarmos envergonhados e denegrirmos a imagem de Cristo. Amém? Então abra sua Bíblia aí em Lucas 7, versículo 36. Nós vamos tratar em dois textos hoje. E Deus vai falar conosco bastante. Hoje é um dia especial novamente, né, irmãos? Como tem passado rápido, né? Quando a Bíblia nos afirma que os dias seriam abreviados, e é mesmo, né, irmãos? Parece que foi ontem, eu estava planejando dar uma passeada, pensando em parar de trabalhar um pouco, no dia 19, todo ansioso. Parei, já passou, já acabou dezembro, já acabou janeiro e já começamos fevereiro. E esse mês ele é menor, então rapidinho, daqui a pouco nós estamos comemorando o início de março. É verdade. E esse é um dos sinais da volta do Pai. E isso nos alegra, né, irmãos? São tempos que não tem como ninguém tentar apagar, que não vai conseguir. Amém? Versículo 36 aí. O texto fala sobre a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E diz assim, ó: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele respondeu: então dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe os ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-lhe para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrima e os enxugou com os seus próprios cabelos. Não me deste os óculos, que é o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. E não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, os seus muitos pecados, porque ela muito amou.
mas aquele quem pouco ama, pouco se perdoa, pouco ama. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui fazendo algo que é uma ordenança de Deus, fazer parte da mesa. A Bíblia também nos afirma que aquele que não faz parte desta mesa, não fazerá parte daquela mesa, naquele grande dia. Então, é um mandamento, mas também é uma convocação da parte do Senhor, para que nós sejamos fiéis a Ele. No intuito de que nós cremos que este ato simbólico na vida espiritual tem uma reflexão muito grande para nós. Há então uma necessidade de nós estarmos em comunhão. Para estarmos numa mesa, tem que ter comunhão. Não tem como você sentar numa mesa e não haver diálogo. Então, quando Jesus ele fez a convocação para que houvesse essa ceia, eu tenho certeza que havia amizade entre eles, cumplicidade, e havia alegria. Então, quando eles se assentaram à mesa, com certeza houve um bom diálogo naquele dia. Mas também naquele grande dia houve alegria e houve tristeza. Porque ali foram tratados de vários assuntos e um deles era o fim de Jesus naquele momento. E eu tenho certeza que quem ama, sabendo que alguém vai partir, se entristece. Se não se entristecer é porque não ama de verdade. Então eu acredito que naquela mesa foram tratados diversos assuntos. A Bíblia ela não relata muita coisa sobre isso. Mas uma coisa a gente pode afirmar que houve muita alegria naquele dia. Então eu tenho certeza que hoje, no reino espiritual, na região espiritual, há uma grande alegria da parte de Deus nesse dia. Porque foi o dia que Ele preparou, separou, para que nós pudéssemos chegar aqui mais um mês e sentar nessa mesa. Então há uma necessidade muito grande de nós revermos verdadeiramente a nossa vida como cristã e aprendemos a amar uns aos outros. Porque naquele grande dia que for posta a mesa, não vai poder sentar falsidade naquele lugar, não vai poder sentar mentira naquele lugar, não vai poder sentar inveja naquele lugar, não vai poder sentar orgulho naquele lugar, não vai poder sentar rancor naquele lugar. Lá naquela grande mesa, pastor, só vai sentar os íntegros de coração para com Deus. Glória a Deus. Então, tudo que nós vivemos na terra perante a Bíblia é um aprendizado para nós. Então, quando Deus, Ele, usando os seus escolhidos, Ele deixou a Bíblia, Ele deixou para que nós aprendêssemos com ela ao longo do tempo. Então, cabe a nós analisarmos a Bíblia e aprender com ela tudo que ela tem para nos ensinar. Como este ensinamento dessa mesa. Porém, tem momentos na nossa vida que nós queremos para nós somente o que nos atrai, o que nos traz alegria para o nosso ego, para a nossa vida, para a nossa carne. Mas as partes da Bíblia, quando ela nos revela sobre pecado, sobre intimidade, isso já não nos interessa muito. Porque vai haver uma necessidade de uma renúncia. E a renúncia, ela é muito difícil. A renúncia, para ela acontecer, não é coisa simples. Você ter um hábito, ter um costume, e você tem que abrir mão daquilo para poder fazer parte de algo da parte do Senhor. Então a primeira coisa que eu consigo entender naquela mesa é que quando Jesus fez o convite, os seus discípulos talvez não tinham algumas tarefas a fazer. Mas eles disseram assim: hoje eu vou abrir mão porque eu recebi um convite de Jesus e eu preciso estar lá. Então assim não é diferente da minha vida e da tua vida. Hoje surgiu um convite da parte do Senhor que haveria uma grande ceia dele e você abriu mão de algo, de alguma coisa, ou se chateou durante o dia, mas hoje você está aqui nessa noite para fazer parte da mesa do Senhor. E o texto ao qual nós lemos, houve um convite de um homem, de um fariseu, Simão, chamando Jesus para fazer parte de uma mesa. Ali haveria um jantar, uma refeição ia ser feita, algumas pessoas ali estavam sendo convidadas e uma delas foi Jesus. E Jesus bem sabia onde ele estava entrando, igreja, aonde ele estava se enfiando, mas ele fez questão de estar lá. E por que ele fez questão de estar lá, irmãos? Porque tudo que ele foi designado a fazer, ele fez. Então eu já quero começar essa pregação dizendo para mim e para você: muitas
designadas para mim e para você fazer, e nós estamos deixando de lado. Preocupado com o resultado. Ah, mas se Deus mandar eu ir em tal lugar, talvez lá eu vou passar fome, eu vou correr isso. Jesus também teve esses problemas. Mas ele não deixou de fazer o propósito que o pai dele tinha estabelecido. E se nós pegarmos a reflexão desse tema, a qual eu dei, que diz assim, ó, a mesa da exclusão, mas aquele que está à mesa, ele inclui. E esse é Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. E foi o texto lindo que nós lemos aqui. A mesa da exclusão. Por que a mesa da exclusão? Porque existia um rito que era feito naquele hábito, naquele costume, que já logo de início não foi feito com Jesus. Lavar os pés, lavar as mãos, ungir. Ninguém queria fazer isso, porque Jesus para eles não tinha significado. Eles queriam mesmo era envergonhar Jesus. E muitas das vezes agem assim com a gente, querem nos envergonhar. Mas aquele que está no controle de tudo nunca permite isso, irmão. Ele só há de permitir isso, irmão, se eu e você quisermos que isso aconteça com as nossas vidas. Quando nós blasfemamos aquele que ama a gente, aquele que se entregou naquela cruz por nós. Nós só somos envergonhados, pastor e pastora, se nós permitirmos ser envergonhados no meio do Evangelho. Por que nós encontramos muitos cristãos hoje passando vergonha, sendo motivo de chacota? Porque não levam as coisas de Deus a sério e passam vergonhas por onde anda. Não tem crédito, é esculachado por onde anda. Mas a Bíblia narra uma história de que Jesus chega, toma lugar à mesa, senta, e são puladas etapas na vida dele. Mas aquele que foi chamado para brilhar, ele vai brilhar em ponto, não importa o lugar aonde esteja. Mas que brilho é esse, irmão? É o brilho do amor. Aquele que nasceu para dar amor, ele tem amor de sobra, e aonde ele estiver, ele vai ser invocado por alguém. E a Bíblia fala que essa mulher chega por detrás e começa a fazer tudo o que era para ter sido feito pelos homens, mas ninguém fez. Ninguém se importou com ele. Ninguém deu crédito a Jesus naquele lugar. Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 21, fala sobre uma parábola, a parábola da candeia. E diz assim essa parábola, ó. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, antes para ser colocada no velador. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouves, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois o que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Olha que interessante essa parábola da candeia. Essa candeia, ela reflete o que significa a palavra candeia. Pequena peça de iluminação, abastecida com óleo inflamável, e é provida de mecha, luz. Usa-se geralmente no alto, em um pendente de sustentação. Essa parábola, ela faz referência ao ministério do reino, onde o propósito de Deus não é guardar o evangelho, quanto menos as mesmas coisas continuarão em oculto, num canto, lá na Palestina. Sim, fazendo manifesto a todo o reino de Deus, após a morte e ressurreição de Cristo. E assim somos nós, em nossa morte para o mundo e ressurreição para Cristo. É de nos usar para nós sermos manifesto ao Evangelho. Então tudo que há guardado dentro da Escritura de Deus, há um propósito na nossa vida. E esse propósito dessa
parábola da candeia, ela nos reflete ao reino de Jesus, ao reino de Deus que está preparado para os santos. A Bíblia fala que é necessário colocar em um velador. Para que serve o velador? Para mantê-la acesa, para conservar acesa. E quem que é esse velador? Esse velador é Jesus Cristo. Então, presta atenção nessa noite. Se eu e você é uma candeia que tem que dar luz, que tem que estar acesa, que é necessário ter o óleo, que é o poder do Espírito Santo, nós temos que estar enraizado no velador que é Jesus, para que tenha resultado, para que seja próspero a vontade de Deus em nossa vida. Há uma necessidade, nós temos a candeia que somos nós, é necessário ter a presença do Espírito Santo, mas é necessário também estarmos guardados no velador, que é Jesus Cristo. Este é a função do Evangelho na nossa vida. Então participar de uma mesa todos os meses, como uma rotina, isso não vai trazer fruto para nós. Nós precisamos entender que essa mesa está nos direcionando para um dia que está reservado na glória, de fazermos parte com Deus em um momento especial. Não é algo à toa, não é algo montado, é algo decretado pelo Pai que está no céu. Mas para que isso aconteça, existem alguns cuidados a ser tomados. Nós precisamos render graças a Jesus Cristo. Aleluia, Deus. E foi exatamente o que essa mulher pecadora fez. Ela reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, naquele ato tão bonito, que ela pega o seu vaso de alabastro, ela pega tudo que ela tem, tudo de mais valor, e fala: não posso guardar para mim, porque não me pertence. Então deixa eu falar algo para você nessa noite. Aquilo que Deus colocou sobre a tua vida não é teu. Ei, divida com o próximo, reparta com o próximo. Não estou falando de bem material, não, eu estou falando de algo espiritual. Glória a Deus. Porque Jesus aqui não dividiu com aquela mulher algo material. Ele falou: ei, os seus pecados, que são muitos, estão perdoados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porém tem um problema. Não queremos dividir o material, quanto menos o espiritual. O que é o espiritual, irmão? É nos trancar na nossa candeia, a qual nós acendemos, e ali nós ficamos guardadinho, debaixo de um endereço, debaixo de um número. Ou seja, plantados dentro de casa, plantados dentro de igreja. E o que é para ser repartido, que é a luz? A luz fala da palavra, a palavra que ilumina, que salva, que cura, que liberta, fica retido dentro da candeia. Poderoso, aleluia. Mas nessa noite eu quero falar para você: se tem óleo dentro de você, se tem a presença de Deus, acorde enquanto é tempo, divide aquilo que Deus te deu. Agora deixa eu falar algo para você que vai doer o quanto doeu em mim. Se não tem azeite aí, é porque está faltando a presença de Deus. E se falta a presença de Deus, a candeia está apagada. E se está apagada, é noite de acender. Glória. Deus da glória. Santo é o teu nome. Porque eu e você, meu irmão, não fomos chamados para viver em oculto. Nós não fomos chamados para ficar sentado dentro de uma cadeira, de uma igreja, numa cadeira. Nós fomos chamados para dar resultado. Nós somos chamados para fazer diferença. Quando Jesus chamou aquela mulher e falou: filha, vem cá, muitos dos seus pecados hoje estão perdoados. Se levanta, faz a minha obra, divulga o que eu fiz com você, divulga o que todo mundo viu aqui, porque eu vim para amar. Ele te exclui da mesa, mas eu te incluo, porque eu sou amor, e quem é amor ama e dá amor ao próximo. E como podemos falar e julgarmos que nós recebemos Jesus, nós somos batizados, se nós não conseguimos entregar esse amor de Jesus, que é o próprio Evangelho para salvar almas? Para e se faz uma avaliação, como eu fiz comigo. Como que pode? Entra e sai mês, entra e sai mês, e eu não entrego essa palavra para ninguém, para alguém conhecer esse Evangelho maravilhoso. Deus Santo. Candeia apagada ou escondida debaixo de uma cama não ilumina nada, não ilumina ninguém. É tempo de colocarmos pessoas em mesa, é tempo de incluirmos pessoas na mesa, é tempo de
chamar o povo para viver o reino celestial. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A vida de Jesus está muito perto. Jesus. E eu estava esses dias pensando, correria com essa oficina, irmãos. E Jesus falou comigo, falou: o meu tempo está ficando aonde? Você tira tempo para tudo, mas cadê o meu tempo que está se perdendo? Tem alguém mais assim hoje? Que consegue se dividir para tudo, mas não consegue se dividir para Deus. Mas quando ocorre o convite para estar na mesa, você quer estar e eu quero estar, irmãos. Mas essa mesa, ela só está simbolizando algo, mas ela está direcionando para um lugar, e esse lugar só vai entrar quem teve tempo para Deus, quem amou Ele de verdade. Não era só no dia da ceia, era quem amou Ele de verdade, é quem se entregou de verdade, é para quem vive a luz de verdade, é quem está cheia de azeite, cheia da presença de Deus. Não é para os fracos, não é para os medrosos, não é para os covardes, é para aquele que ama Jesus de verdade, é para aquele que se entregou como Ele se entregou um dia. E é como eu falei no começo, é a fase de aprendizado. Se eu e você não aprender nesse tempo que Deus está dando, esquece, irmão. Não vamos aprender em lugar nenhum. É como perder aulas, Luciano. Por mais que você faça para recuperar, a palavra já fala, foi perdida. E quantas oportunidades Jesus tem dado para mim e para você? Quantas oportunidades Jesus tem entregado nas nossas mãos, depois de ter perdoado nossos pecados, quando ainda éramos lamparinas apagadas, vazias, vasos trincados, rachados, sem a presença de Deus. É impossível. Precisamos ser cheios do azeite. Precisamos ser inflamáveis. Precisamos estar sensível. Aleluia, Jesus. Precisamos estar guardados no velador que é Jesus. Deus poderoso. E para isso, nessa noite, nós temos que entender que para ser aceso tem que estar tudo limpinho. Deus poderoso. Quem é que gosta de fazer churrasco como eu bem sabe? Não se acende churrasqueira com carvão velho já usado no dia antepassado. Você tem que tirar tudo. Colocar óleo, colocar carvão novo. Antigamente eu acendia a churrasqueira, sabe com o quê? Com álcool. Você jogava o álcool assim, ele fazia assim, ó. E apagava. Tinha vezes que você gastava quase um litro para acender uma churrasqueira. Hoje, meu, eu pego um pedacinho de papel, põe um pouquinho de óleo e eu acendo a churrasqueira. Tudo é aprendizado. Está faltando o que para acender essa chama que tem em mim e você guardar? Glória a Deus. Os ensinamentos da palavra para a nossa vida. A mesa da exclusão que muitos fazem. Hoje Jesus te chama para fazer parte dela. Deus poderoso. A mesa que muitos rejeitam, hoje você está aqui para fazer parte dela. A mesa que muitos recusaram e não aceitaram e morreram no pecado, hoje você faz parte dela. Você é especial para Jesus. A mesa que nos ensina o quanto foi difícil para Jesus fazer parte dela. Chamar os seus amados, os seus discípulos e ali relatar o que estava por vir. E ali repartir aquele pão, sabendo que ele seria o próximo pão a ser repartido. Quando ali ele entregou aquele suco de uva, ele sabia que o dele seria ser o próximo a ser derramado. Um preço muito alto foi pago por mim e por você.
Deus poderoso. Para nós não fazermos questão mais da mesa do Senhor. Deus Santo. Como muitas denominações hoje já nem existe mais. Algumas uma vez por ano. Não podemos ficar guardados em um endereço físico, em um nome, em um número. Deus. Mas após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós devemos nos incluirmos nessa mesa. Fazemos parte do corpo, do sangue, daquele que nos incluiu, daquele que nos convidou de verdade. Eu só consigo enxergar algo hoje no dia da igreja, que ela precisa despertar, porque ela já tem tudo, meu. Aleluia, Deus. Ela só precisa tirar a poeira e começar a pôr as coisas em prática. Deus poderoso. Eu estava conversando com um rapaz, amigo meu, que tem uma oficina mecânica, pastor, muito grande. E ele falou uma coisa para mim, é verdade. Ele falou, olha, quando eu comecei, era tudo mais complicado. Praticamente não tinha internet, não tinha literatura técnica. O conhecimento ele era tratado malemar dentro de uma escola ou de boca a boca. Ele falou, hoje vocês têm as redes sociais, vocês têm literatura técnica, vocês têm vídeos para ver. Hoje é tudo mais fácil. São muitas informações, mas está muito mais acessível. Alguém conseguiu entender que isso também aconteceu na igreja? Os antepassados, para fazer chegar essa mesa até aqui, meu irmão, perderam a cabeça, foram cerrados no meio, foram enforcados, foram usados como tochas em postes, sendo colocado fogo. Hoje não, meu irmão. Hoje chegou tudo de uma forma digitalizada. Hoje você tem uma televisão para ver, você tem um telão para acompanhar, cada um tem a sua Bíblia. Antigamente era proibido. Você tem um microfone, você tem uma caixa, você tem tantas coisas, você tem internet, você tem um WhatsApp para pedir oração. Naquela época era tudo proibido. E mesmo assim, muitos não querem. Mesmo assim, muitos rejeitam a oportunidade. Mas sabe por que isso está acontecendo no dia de hoje? Porque acabou o temor. O temor que Deus vai fazer, que Deus vai executar a justiça. Ninguém mais acredita que Jesus, que o nosso Deus vai executar a justiça sobre nós. Quando ele abriu o livro da vida, acabou, mas não vai ter mais a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Então a cada ceia, Jesus nos chama para arrepender do nosso pecado e não pecar mais. Ele faz um convite para mim, para você nessa noite, fala, ó, entra, se ceia, se limpa, se purifica, e aquilo que você fez hoje, para de fazer. Deixa de fazer. Não fica todo ano, todo mês cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros, porque eu vou ter que julgar você naquele grande dia com justiça. É o que Jesus estava falando para aquela mulher. Falou, olha, não importa a dívida, eu vim para pagar. Se ela é pouca, se ela é alta, se ela é pequena, se ela é grande, eu vim para pagar, mulher. O seu pecado está perdoado, você está limpa, você está liberta. Não importa o que falem de você, se é fariseu, se não é, se é cristão, se não é. Eu paguei o preço e te purifiquei já. Glória a Deus. Esse é o ministério de Jesus, chamar os pecadores para ser libertos. Glória a Deus. Mas muito tem usado a liberdade para fazer como libertinagem. E nós somos livres, nós somos libertos para decidirmos aquilo que pode e o que não pode. Porque antes nós éramos escravos, escravo não tem poder para decidir nada, mas quem é liberto tem, ou seja, não tem desculpa. E hoje Deus me chama e chama você para uma mesa de inclusão, dizendo, eu perdoo os seus pecados, mas não peque mais. Deus santo, Senhor. Olha que amor. Olha que amor que Jesus tem. Olha que amor. Aquele que tem amor para dar ao próximo. Porque Jesus procura quem ama Ele de verdade.
Quem ama Ele de verdade, faz a obra dele. E qual foi a obra dele, irmão? Salvar o pecador, libertar o pecador. Ele não pegou aquela mulher e falou: ei, sai, o que você está fazendo comigo? Você é doida? Não é esse o costume, você vai ser morta aqui. Ele deixou tudo acontecer e usou aquela situação para mostrar para o próximo que estava lá. Foi assim que ele fez comigo e com você, quando ninguém dava nada, quando nós estávamos na sarjeta. Ele falou: não vai matar, não vai morrer, porque eu vou trabalhar na vida dele e vou mostrar para aquele que está duvidando. Enquanto Satanás queria te matar, Jesus estava olhando e falando: vou pegar, vou transformar, vou libertar, vou restaurar e vou mostrar que é capaz o amor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eita, Deus maravilhoso, Pai. O amor de Jesus, ele é muito grande, Santo e poderoso, Senhor. ele é incalculável. Mas é necessário nós tratarmos no dia de hoje que da mesma forma que ele ama, ele também destrói. A igreja do dia de hoje, ela precisa ter consciência que Deus, ele é amor, mas ele é fogo devorador. Porque dá a impressão que a igreja do dia de hoje, ela perdeu essa percepção que da mesma forma que eu meço, eu vou ser medido. Ou seja, da mesma forma que eu peco, eu vou ser destruído. Santo é, Senhor. Deus poderoso. Irmão, pega uma vela, acende ela e deixa ela ir apagando. Quando ela estiver na metade, você apaga. Depois você tenta acender ela de novo. Quando você for lá acender, sabe o que vai acontecer? Ela vai estar da mesma forma que você deixou, pela metade. Então a nossa vida com Cristo também não é diferente, meu irmão. Quando nós conhecemos a Jesus, é como se nós estivéssemos como uma vela queimando no pecado. Ele veio e apagou e falou: daqui para frente vou escrever uma nova vida para você. Só que ele pega aquela vela e ele torna ela ser nova, limpa, bonita. Aí você começa a queimar nos seus pecados, e vai queimando, meu irmão. Santo é, Senhor. Aí quando você decide parar de pecar, deixa eu te falar algo, dessa vez ela não sobe mais. Parou ali. E aquele pedacinho ali que queimou, está lá no livro da vida escrito. Você perdeu esse direito. Porque agora você vai ser julgado. É, Deus. Agora eu vou ser julgado. E é isso que nós precisamos ter consciência. Fazer parte da mesa, aqui é um ato simbólico. Mas é Deus nos convocando para termos uma vida santa com Ele. Aleluia, Jesus. Porque o intuito daqui é partir para lá. Deus poderoso, Senhor. E quando Ele chamou para montar a mesa, para montar a ceia, Ele chamou quem, meu irmão? Os seus discípulos. Se você pegar aqui no capítulo 3, no versículo 13, vai aparecer Jesus escolhendo os 12 discípulos e dando nomes para ele. Agora eu te falo, só tinha 12 pessoas naquele tempo? Não. Jesus escolheu aquele que queria o seguir. Então quando Jesus te escolheu, você queria seguir Ele. E por que agora nós não queremos mais, meu irmão? Por causa dos fardos, dos problemas, do trabalho, das necessidades, da casa, da família, do trabalho. Nós esquecemos de seguir Jesus. Por que nós damos tanta preferência para tantas coisas e esquecemos de seguir Jesus? Nós estamos nos esquecendo que nós somos discípulos, e discípulos têm que seguir, têm que estar com Ele. Aleluia, Deus. Então a convocação de Jesus para a nossa vida no dia de hoje é: seja discípulo até o fim. Aleluia. Até o fim eu e você tem que gerar luz. Nós temos que estar cheio de óleo. Nós temos que ser brasa viva. E nós temos que viver no velador para que nada se apague. Ou seja, temos que viver em comunhão no corpo de Cristo para que nada nos abale. Aleluia, Deus. Quem aqui já passou por provas e lutas sem Jesus sabe como é. Mas quem já passou na prova e luta com Jesus sabe que é muito mais tranquilo, meu irmão. Por mais que venham as lutas, os
Santo és. E esse é o nosso propósito. Aleluia. Estarmos Aleluia. juntos com Cristo, fazendo parte da mesa. Aleluia, Deus. Mas nós temos que ter a clareza do Evangelho conosco. A mesa que muitos te oferecem aí fora de exclusão, Jesus disse, não, eu te incluo na minha mesa. Mas para você fazer parte dessa mesa, tem alguns requisitos. E é aí que está o problema, irmãos. A igreja precisa despertar para o dia de hoje que para fazer parte, sentar na mesa, primeiro nós precisamos entender que nós estamos num corpo. E esse corpo, a Bíblia fala que não entra pecado. É. Verdade. Tem muito. Tem pessoas adulterando lá fora. Quando chega dia de culto, dia de ceia, senta na mesa. Você acha que não tem? Tem. Tivemos relatos já horríveis, irmãos. Vocês não têm noção. Só que só senta e come, não acende o fogo. Não acende a chama. E o segredo está aí, irmãos. Para ter azeite, para acender, precisa ter a candeia certa, meu. Não é em qualquer candeia que vai começar a acender, não, irmão. Precisamos entender quem é que está fazendo fogo em nós. Se é o fogo que vem do inferno ou se é fogo que vem do céu. Porque se é fogo que vem do céu não tem quem apaga. Mas se é fogo que vem do inferno é passageiro. E você morre no pecado sem realmente conhecer quem foi Jesus. É, Deus. E tem muitos. Tem muitos. E nós precisamos vigiar nessa parte. Eu tenho batido bastante na tecla, não sabe por quê? Porque Deus tem me dado a oportunidade de receber algumas pessoas dentro da oficina. Deus tem dado a oportunidade de eu visitar algumas oficinas de pessoas que são cristãs, irmão. Não queira saber. É vergonhoso saber, irmão. Cada 10 palavras, 9 é palavrão. É algo absurdo de se ver nos dias de hoje. Pessoas falar que frequentam a igreja, que pregam o evangelho, que se dedicam à casa do Senhor, mas não tem temor nenhum a Deus. Deus santo. Deus poderoso. Verdade. Ministros de louvores, É, Deus. que quando entra no carro, ó, samba come solto, É. sertanejo, sofrência, fulano levou chifre, levou gaia. Mas nada ficará em oculto. Aí Deus te chama hoje para você fazer uma reflexão. Aquilo que você está fazendo no oculto, fica tranquilo, papai está vendo. É, Deus santo. Pode passar desapercebido da minha esposa, do meu pastor, do seu cônjuge, do seu amigo, do seu irmão, mas Jesus está vendo. Aleluia. É, Senhor. Está vendo? Ele me conhece, ele conhece você. Ele sabe quando você vem para fazer parte da mesa, como que você está sentando. Ele sabe o que você precisa. E hoje a gente fala, eu vim para te limpar, eu vim para te purificar, eu vim para a gente apagar esse pecado que está na tua vida, que está te consumindo. Eu vim para acabar com isso. Deus poderoso, aleluia. Foi como ele fez com essa mulher. A mesa, mulher que não te chamaram, eu te chamo. Perdoado seus pecados e agora você pode fazer parte da verdadeira mesa. A mesa que muitos, meu irmão, colocam só de amostra para se engrandecer, para falar que tem condições, para falar que tem poder, para falar que pode fazer. Essa mesa ela te exclui. A mesa verdadeira é a mesa que vai te levar para a glória, meu irmão. Aquela que Jesus colocou no alto preço, com o preço de sangue, o preço do seu corpo que foi ali moído por amor de mim e de você. É essa mesa que está colocada aqui hoje, relembrando aquela cruz. É, Jesus, aleluia. Santo é teu nome. Agora cabe a mim e a você, se nós somos merecedores de estarmos nessa mesa, de podermos fazer parte dela, falar, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez. Deus poderoso. Eu era um pecador, eu tinha muitos pecados, mas o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me amou primeiro, antes de eu nem te conhecer, de eu nem te amar, o Senhor já me amava, e hoje você me deu essas condições. É, Deus.
Deus poderoso. É isso que importa para mim e para você de verdade, meu irmão. Mas nós temos que ter a consciência de que se a vida que nós estamos levando, a forma em que nós estamos levando, nós vamos passar dessa mesa. Será que isso aqui não vai se tornar só uma rotina para mim e para você? De todo primeiro domingo do mês fazer parte? Não pode ser. Nós temos que ter essa mesa, mas com foco naquela. E para isso nós não podemos andar distraídos com o mundo, distraído com as coisas que o mundo vai nos colocando, os fardos lá do mundo, as lutas que o mundo vem nos trazendo, não pode nos separar desse amor de Jesus Cristo. Aleluia. Mas eu posso dizer para você, irmãos, que está nos separando. E eu estou falando de mim, irmãos. Estou falando de mim. Que me preocupo, me dedico muito ao meu trabalho, me dedico à minha família. E quando eu vou tomar nota, pastor, já é hora de eu dormir cansado. E nem relei na Bíblia. Nem orei. Deus santo. Mas qual relacionamento é esse que não tem diálogo? Jesus, santo teu nome. Deus santo. Qual mesa é essa que não tem conversa? Deus puro. Como eu posso dizer que eu amo se eu nem converso? Deus poderoso. Como que eu posso dizer que eu quero morar no céu se quando eu estou aqui eu não quero estar com Ele? Se eu não tenho tempo para Ele aqui, como que eu posso dizer que eu vou ter tempo para Ele no céu? Mas mesmo assim Ele me ama, Ele ama Aleluia, você. Deus. De uma forma tão grande que Ele vem nos abençoando, nos ajudando, nos mantendo de pé, nos livrando da cilada de Satanás. Ele tem guardado nossa casa, nossa família, Ele tem guardado nossos negócios, Ele tem guardado as igrejas. Sabe por quê? Porque ainda tem esperança em Deus, irmão. Ele tem esperança de que nós vamos nos arrepender de verdade, e que nós vamos voltar ao primeiro amor, e que nós vamos se entregar de verdade. Ele ainda confia em mim, Ele ainda confia em você, Ele ainda tem esperança que nós vamos acordar e ser libertos de verdade. Esse é o amor que nos libertou das garras de Satanás. Glória a Deus. Deus poderoso, Senhor. Deus santo. Poxa. Tempo para Jesus é difícil de arrumar. Tem hora que eu paro no celular, pastor, dá até vergonha. Você se distrai, quando você vai ver já foi 2 horas do seu tempo. Mas se pegar a Bíblia para ler em 10 minutos, o sono bate, o olho fecha, não vai dar para ler agora. É verdade, irmão, não estou mentindo não. Falando a verdade. Orar na madrugada, o que é isso aí? Alguém conhece? Colocar um celular para despertar na madrugada para orar, alguém sabe o que é isso? Glória a Deus. Mas não esquece de colocar para levantar para trabalhar. Não pode esquecer, porque senão vai ser mandado embora. Vai ser excluído do trabalho. Mas se faltarmos compromissos com Deus, nós também seremos excluídos. É que nós só não temos ainda a noção de como vai ser isso. Se Deus permitisse, como fez com Geazi, abra os olhos dele para ele ver. Para Deus fazer, pastor, olha que algo profundo. Para Deus permitir eu e você enxergarmos nós no inferno, como seria? Pensa aí. Se Deus deixasse eu e você ver como seríamos nós no inferno. Será que mudaria alguma coisa? Mudaria? Seja sincero. Então muda sem precisar ver, só acredita. Deus poderoso. Só acredita porque Ele falou que vai acontecer e vai ser da forma que está escrito aqui. Vai queimar de dia, de tarde, de noite. Você vai pedir a morte e ela não vai vir, irmão. Deus. Lembra aquela dor quando você está insuportável, que você pede para ela passar, toma remédio, e ela não passa? Pior vai ser naquele grande dia.
eu acredito que vai estar tudo aberto para todos verem a maravilha de Deus. Jesus sempre foi escolhido. Jesus, muitas das vezes, eles eram seguidos pela multidão, não porque ele era, mas pelos benefícios que ele vinha trazendo com ele. Cura, comida, só interesse. E hoje está diferente. A televisão ligada ontem, eu falei, olha isso. A mulher que estava quebrada, agora ela tinha um apartamento de 2 bilhões e já tinha conseguido mais não sei o quê. Em momento nenhum eu ouvi falar de Deus. E está assim hoje. Seguindo Jesus pelos benefícios que Ele pode trazer. Um trabalho, uma saúde, uma posição, um cargo na igreja, que virou uma moda, dá honra a quem tem honra. Que honra, meu? Só quem tem honra é Deus, meu. Deram muita honra a quem tinha honra e só fizeram loucura. Acabaram com a igreja, meu irmão. Só quem tem que ter honra é Deus. Só quem tem que ter honra é Cristo. Negócio de honra para o homem não serve mais. Antigamente servia porque davam importância o que era a palavra. Tinha temor a Deus. Hoje não, hoje virou status. Por quê? Quem tem honra pisa de quem não tem, meu irmão. E a igreja não acordou ainda. Púlpitos tem mais de 40, 50, 100 cadeiras lá em cima, com ternos de mais de 40 mil reais, e gente dentro da igreja passando fome. Dá honra a quem tem honra. Só quem tem honra é Jesus, meu irmão, que se entregou numa cruz por amor de mim, de você, ainda sendo pecador, pegou o meu pecado, seu pecado, levou com ele até a cruz, pagou o alto preço, falou, ó, você está livre, agora me sirva de verdade, para que o teu acusador não vá ao teu encontro de novo. Mas não, a igreja está fazendo tudo ao contrário no dia de hoje. Aceitou o pagamento da dívida e depois que estava livre, quis tomar a rédea da própria vida e começou a se fazer de tudo, de qualquer forma, se tornando fariseus, firmados numa lei e não no evangelho de salvação. Devemos ter como referência o ministério de Jesus Cristo. Um ministério que em 3 anos revolucionou a história. 3 anos. Aí eu pergunto para mim e para você, quantos anos nós estamos no Evangelho? E o que nós já fizemos para o reino? Porque Jesus em 3 anos, ele só fez algo. Apresentar o reino de Deus. E o chamado dele para a nossa vida é esse. Quando ele falou nessa parábola, para que serve uma candeia? Para colocar debaixo de uma cama? Não. É para iluminar caminhos. Então, se eu e você nós somos chamados por Jesus Cristo, nós temos que iluminar caminho daqueles que vivem nas trevas. Mas como iluminar caminhos de boca fechada, sem anunciar o Evangelho, sem citar as boas novas? Como? Se quando tem, eu estou falando de mim, meu, quando tem qualquer evento, seja aqui ou seja fora, que nós somos convidados, nós estamos o quê? Fala aí para mim. Cansados. Cansados. Não temos tempo. Já temos um compromisso. Uma vez meu cunhado, o Remar, me chamou para ir no evento. Eu tinha marcado para ir no shopping. Eu falei para ele, ó, não vai dar porque eu estou com um compromisso. E era o shopping, não estava mentindo não. Aí quando eu estava andando lá no shopping, eu falei, que vergonha. Só foi lá. Lá dentro, quando eu já estava lá dentro, caiu em cima de mim.
Deixar de ir para o evangelismo para passear dentro do shopping. Deus. Mas isso nunca aconteceu com você, né, irmão? E esse é o chamado para nossas vidas. O problema, meu, é que nós colocamos tantos empecilhos no dia de hoje, e não é mentira nossa. Mas o problema é que nós colocamos os empecilhos e mantemos só ele. Nós esquecemos do tempo real de Deus. Nós esquecemos que nós somos candeias do Senhor. Nós esquecemos que nós somos o sal da terra. Nós esquecemos que nós somos a luz do mundo. Nós esquecemos que Jesus nos chamou para ser discípulos. Nós esquecemos que nós somos chamados para fazer parte da mesa. E para fazer parte da mesa tem que estar enraizado no corpo. Porque quem está enraizado no corpo, irmão, não tem tempo para pecar. Não consegue viver pecando. Porque o Espírito Santo está toda hora assim: ei, acorda, presta atenção. Você está fazendo não é certo. Quem está ligado na palavra, quem está ligado na oração, quem está ligado no jejum, é tocado pelo Espírito Santo. Aí o azeite que é em você, ele transborda. Mas quando não tem azeite, sabe o que acontece? Não dá nada não. Depois eu oro e o Senhor me perdoa. Irmãos, e é assim que acontece. Não adianta nós falarmos que não é, porque é exatamente assim que está acontecendo. Pecamos todos os dias e ficamos chorando no pé do Pai depois. Aí ele te perdoa, irmão? Perdoa? Perdoa, irmão. Ele perdoa. Você acredita que ele te perdoa? Só que ele escreve no livro da vida. Deus santo. Glória a Deus. Ele te perdoa, mas ele escreve no livro da vida. E naquele grande dia ele vai pegar aquele livro e vai ler tudo. Aí ele vai olhar até para você, talvez ele possa ser até ousado. Filho, o que você faria? Mediante tudo que eu falei para você agora. Talvez ele nem precise te condenar, você mesmo já fala, realmente eu não mereço não. Realmente, caramba, eu nunca nem percebi que eu estava fazendo tudo isso. Talvez você mesmo, eu mesmo, nós já vamos falar por ele, falar, aonde que é a porta mesmo? Não é porta não, é o buraco, ele já vai abrir daqui a pouco. Aleluia. Mas isso, irmão, era para arder no meu e no teu coração hoje, de uma forma que não deixasse apavorados, perturbados, ao ponto de nós falar, eu tenho que mudar hoje, eu não posso mais continuar desse jeito. A mesa, ela está sendo só uma oportunidade que Deus está me dando para me abrir os olhos, que Ele quer que eu participe naquele grande dia. Pai. Não que ela está me salvando hoje, não. Ela está te trazendo uma reflexão de que para participar daquela, que tem que ter uma limpeza, uma purificação. Aleluia, Deus. Então nós temos que nos preparar. Esse tempo de aprendizado que nós estamos tendo é para nós nos aperfeiçoarmos, para conseguir chegar lá no céu. É como uma experiência de uma empresa qualquer. É como algo que está acontecendo na minha vida hoje. Tem um tempo para me tornar um determinado profissional, onde eu tenho que adquirir conhecimento, onde eu tenho que entregar dedicação, onde eu tenho que entregar compromisso. Minha esposa está lá, ela sabe, deu 8 horas da manhã, eu aperto a porta da oficina. E eu não fecho antes das 5h30. E eu não fecho antes do 12h30. E não deixo de abrir depois da 1h30. Aí eu falo, sabe o quê? Porque o dia que alguém passar lá e não ver o horário, eu falo, esse cara não tem compromisso com o horário. E a igreja não é de outra forma, meu irmão. Se eu e você não temos compromisso com a igreja, Deus está olhando e fala, não posso contar de uma determinada forma, porque não tem compromisso lá. É sério, meu irmão. É sério.
comprando um monte de coisa. Comprar um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, 5 carros. Aí você faz a soma lá, fala, meu Deus do céu, só de PVA deu tanto, de seguro deu tanto, agora eu tenho que trabalhar pra caramba para poder pagar isso aqui. Aí compra mais uma casa na praia, agora eu não consigo mais parar de trabalhar. Acabou. Aí você acha que é Deus que está te dando. Pô, para, irmão. Será que Deus vai te dar algo que tira você da presença dele? É o próprio diabo que está te ofertando e você está caindo no laço. Está caindo no laço, e vai cada vez entrando mais de cabeça, a ponto de você não enxergar. Aleluia. Aí Deus te convida hoje para fazer parte de uma mesa que não tem fardo, porque Jesus pegou todos, está leve já. Aleluia. É só você chegar e comer, porque nem a comida você pôs na mesa. Chegar e participar. Comer da palavra que está pronta. Viver um evangelho de verdade, de dedicação, de amor ao próximo. Não ter cobiça das coisas dos outros, não ter inveja das coisas dos outros. Torcer para que seu irmão se dê bem, para que ele vai tudo bem na vida dele, para que ele tenha saúde, para que a casa dele avance na fé, para que todos sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. É o que Jesus estava fazendo neste momento. Ele queria mostrar para aqueles fariseus que eles precisavam mudar os seus costumes. E que da mesma forma que eles estavam julgando, eles seriam julgados. Então hoje a mesa que eu quero pregar para você é essa. Aleluia, Deus. É uma mesa de amor. Aleluia. Que não te exclui, só te inclui, mas deixa alguns requisitos. Que essa aqui você pode fazer parte pecando. Essa. E aí você pode. Mas tem consequências que vai nos levar a não fazer parte daquela no céu. E qual é a intenção de Jesus com isso? Abrir os nossos olhos espirituais. Ele não veio aqui nessa noite para condenar eu e você, para falar que você não pode fazer parte da mesa. Porque se ele quisesse fazer isso, ele tinha impedido que você chegasse até aqui. Ele é poderoso para isso. Você dava uma dor de barriga, você passava mal, ele não deixava você chegar aqui. Mas não, meu irmão, ele te trouxe para falar que você faz parte da mesa, porque ele te convidou, porque ele te chamou, porque você é discípulo. Você só precisa entender que você tem que se limpar a cada dia. Glória a Deus. Para fazer parte daquela mesa lá no céu. Glória a Deus. Que amor é esse? Glória a Deus. Porque se eu conhecesse o teu pecado hoje, eu ia falar para você não fazer parte dela. Mas ele não. Ele fala para você, vem. Aleluia. Mas não continue do mesmo jeito que está. Aleluia, Deus. Entenda que isso aqui foi um preço muito alto que foi pago. E que nós precisamos de mudanças. Poderoso. Porque além de um preço alto, se continuarmos no pecado, acostumados com o pecado, não vamos fazer parte dela no céu. Mas eu queria te pedir algo nessa noite. Aleluia. Que você refletisse nessa palavra de uma forma como se você não tivesse escolha. Sabe por quê? Porque o que Jesus passou por mim e por você foi algo muito profundo para nos deixar escolhas, pastor. De dizer que eu não consigo me libertar, que eu não consigo largar o pecado. Não, irmão. Ele te chamou primeiro. Ele se entregou primeiro. Eu e você ainda sendo pecadores, sabe por quê? Porque ele estava dando um recado para mim e para você. Que nós somos capazes nele de largar o pecado, de largar o vício, de largar seja lá o que for. Nele, em Cristo, no velador que protege, não deixa apagar, nós somos capazes. Glória a Deus. Aleluia. Foi nele que eu larguei da cocaína. Foi dele que eu larguei do álcool. Foi dele. Aleluia, Deus. Foi dele que eu larguei da noitada. Foi nele, não foi em mim. Não foi no meu vizinho. Ei, foi em Cristo Jesus, porque nele continua tendo poder. Mas nós diminuímos Cristo de uma tal forma que nós falamos, eu não vou sair dessa situação. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele continua dizendo,
A mesa está posta. Aleluia. Pode fazer parte dela. Aleluia a Deus. Mas o foco não é essa. É aquela no céu. Glória a Deus. E vocês precisam se preparar para ela. Aleluia a Deus. Então seja como aquela mulher. Tem pecado? Tem. Mas vem para a mesa. Glória a Deus. Porque só Ele perdoa o pecado. O seu irmão que está aí do lado, eu não tenho direito de falar para você que você não pode fazer parte da mesa. Eu não posso dizer que você é pecador e você não pode estar aqui. Porque foi numa mesa que aquela mulher teve seus pecados perdoados. Aleluia. Foi numa mesa que ela foi liberta. Glória a Deus. E você tem que ter fé nisso, que hoje pode chegar a sua libertação. Que hoje pode chegar a tua salvação. Que hoje pode chegar o fim do seu tormento. É hoje. É hoje, não é amanhã, é hoje. Deus, Ele é capaz e poderoso de realizar isso hoje. Glória a Deus. Hoje. Eu agradeço a minha oportunidade. As palavras de você.